Bom, no Novo Testamento a gente vai ter vários termos para definir o conceito de pecado. Bom, pessoal, com isso aqui eu quero dizer assim, ó, olha o tanto de vocábulos que nós tivemos para o conceito, né? Adiquia, hamartia, anomia, apstia, asebia, aselgia, eptumia, ertra, caquia, cacós, parabases, poneria, ponerós e paraptuma. Tá aí também, né, a maneira que eles são pronunciados e também são, vamos aqui dizer, traduzidos. Essas traduções vão variar do contexto de Bíblia para Bíblia, mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse slide é que tudo isso foi compreendido como pecado e traduzido como pecado. Nesse sentido, há uma redução, né, uma coisa bem simples, né, é enorme, reduziu para aquilo que a gente tem que entender e compreender, porque também fala de um resgate completo do ser humano. Assim sendo, então vamos aqui, ó. Eu preciso sintetizar todo o ensinamento, assim como eu fiz no Antigo Testamento. A primeira ideia que eu quero trazer aqui, para a gente poder entender essa questão do pecado, é a doutrina da encarnação. Lá em João, capítulo 1, de verso 1 a 5, né, tem o quê? Ele é considerado como sendo um prólogo, ou seja, uma imitação do que diz lá do texto de Gênesis. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, ele estava presente e ele é Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente tem vamos dizer, uma recapitulação para dizer que a pessoa de Jesus é Deus, né? Dentro do contexto do que a gente chama de o hino da palavra, que é Logos, o hino da sabedoria. Então, a pessoa de Jesus é o próprio Deus. Isso é ponto comum para a teologia cristã. Aí, o que acontece? Assim como no Antigo Testamento a gente tinha lei, então o que vai acontecer? A lei revelava o amor de Deus, assim como também a lei demonstrava a fidelidade que Deus tem para com o seu povo. Agora, em Novo Testamento, a ideia de lei que é dada pelo amor de Deus para a sua criação e a fidelidade às suas promessas se concretiza onde? No Filho. Então a gente tem um foco bem claro que a lei direcionava para o Filho. Então a doutrina da encarnação é uma doutrina que a gente tem que considerar aqui no seguinte aspecto: o próprio Deus se revela como Filho. E eu tenho que chamar a atenção aqui que, assim, a lei foi um tipo de revelação da vontade de Deus, mas ela não chegou a cumprir os quesitos para que o ser humano entendesse a vontade de Deus e voltasse para o caminho da redenção de toda a criação. E agora eu vou para uma outra doutrina para fazer essa junção. E qual é? O conceito de justiça. Ah, mas ele já trabalhou lá no Antigo Testamento. Sim, trabalhei e vamos aqui. Veja bem que não estou trocando doutrinas, mas estou considerando para saber como é que então é a ideia do pecado. Então, Romanos 1, 16, 17 diz assim que Paulo não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, mas também do grego, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a gente já trabalhou o conceito de que justiça é sinônimo de fé. Mas lá em Romanos, a gente vê o quê? Que o evangelho é o poder de Deus que salva. Então, esse evangelho agora proclamado, ele fala de uma fé salvífica.
Então a fé é a condição única, é a exigência única pelo meio do qual a salvação chegará. A fé torna o homem participante da obra de Deus, ou seja, ele crê em Cristo e agora ele também participa dessa obra de salvação a toda a criação. Com isso, pessoal, a gente agora tem um conceito mais declarado. Deixamos de ser lei e viramos evangelho. E a palavra evangelho, tomar cuidado aqui, que literalmente a gente traduz como boas novas, mas eu vou fazer uma correção assim. O termo evangelho ele não é exclusivo para o povo do Novo Testamento. E nem mais exclusivo ainda para o povo evangélico. A palavra evangelho sempre existiu na literatura. Um prefixo quer dizer bom, boa, e angelosomai, tanto do verbo como substantivo, que é novidade, mensagem, em alguns contextos, anjo, notícia. Então, uma boa notícia. O que acontece é que a palavra evangelho também é a classificação de um gênero literário, ou seja, de um tipo de texto. E como é que se caracteriza? É quando você escreve sobre a vida e obra de alguém muito importante. Então, geralmente, os imperadores eles tinham seus evangelhos. Grandes profetas tinham seus evangelhos. Grandes sábios tinham seus evangelhos. Então, é quando se escreve a vida e obra de alguém. Daí, a melhor tradução é dizer assim, o evangelho que salva. E a gente sabe que o sinônimo dessa palavra evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Então, na hora de eu ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu tenho a escrita da vida e obra de Jesus. Mas a pessoa de Jesus é o evangelho porque nele há essa salvação. Assim sendo, o evangelho também continua revelando o amor e, obviamente, a fidelidade de Deus, mas que também continua sendo o seu filho. Daí esse foco, né, tanto da doutrina da encarnação como da justiça de Deus revelada em Cristo. Então, reforço aí a doutrina da justiça. Uma terceira que nós temos que ver, e vou até dizer aqui, né, vai ter uma quarta também, mas elas são duas doutrinas diferentes, porém elas estão intimamente aglutinadas. A primeira é a questão da crucificação. A crucificação, né, lembrando de João 3,16, prova o quê? O amor de Deus, né, por todo mundo, a fé em Jesus Cristo e a promessa da vida eterna. Daí, literalmente, a gente já vai para a ressurreição, porque quando fala de vida eterna, nós temos exemplarmente de que a participação na ressurreição de Cristo nos conduz o quê? A entender que a fé em Cristo leva o cristão a participar desse sentido da morte e ressurreição. Então, em outras palavras, eu traduzo isso da seguinte maneira. A crucificação vai lembrar para a gente bem claro o contexto de morte, mas nós temos também o contexto da ressurreição, a questão da vida eterna. Então, essas duas doutrinas, elas são aglutinadas de dizer assim, não tem como você só ficar com a cruz. A cruz, ela demonstrou que o pecado venceu. Por quê? Porque diz assim, nós aprendemos lá que uma das tarefas do pecado é conduzir para a desintegração, ou seja, a morte. E nesse conceito de morte, ficou caracterizado assim, não tem mais o que fazer. Né? Vocês podem ver assim, o quão é tão assim vamos dizer, a loucura, né, ou o desespero de pessoas, que tem até religiões que fazem um batismo para recuperar os mortos que morreram sem Cristo. Né? Então, o que acontece? Porque a morte parece que é assim que chega à finitude humana e fala, não tem mais o que fazer. A esperança morre. Né? Citando Romanos, né? Porque o salário do pecado é a morte.
Mas depois continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então daí a ressurreição vencer definitivamente o aguilhão do pecado, que é a morte. E nesse sentido, o que a gente tem? A pessoa do Filho, né, nessas duas doutrinas que emergem, crucificação e ressurreição. Elas se complementam e com isso nós temos declaradamente a compreensão de como se deu a vida e obra de Jesus Cristo. Nesse sentido, pessoal, um cristão, ele praticamente ele fala de crucificação, mas ele já entra também na ressurreição. E elas são intercambiáveis, uma sustenta a outra inigualavelmente. Eu até diria assim que a base do cristianismo é a ressurreição. Mas você não consegue falar de uma vida eterna sem entender a missão de Jesus Cristo. Então daí essas duas doutrinas exemplificarem muito bem a vida e obra de Jesus. Nesse momento aqui, então, nós temos o que com a crucificação? Bom, nós vimos aí... eu estou repetindo aqui por quê? Mas não. Então, vou começar daqui. Eu corto lá. Então, com isso, pessoal, eu vou entender o seguinte. A crucificação e a ressurreição, a gente tem uma ideia assim bem clara com respeito ao contexto da morte. Por quê? A morte foi justamente isso, o aguilhão do pecado. E quando Cristo ressuscita, ele faz o quê? Ele elimina a morte e ele vem com o que a gente vai chamar de vida eterna. Então a vida eterna é essa nova concepção que mostra claramente como que é possível vencer o pecado. Então, a promessa da vida eterna com a ressurreição é uma garantia de vitória sobre o pecado. Assim sendo, veja bem, vamos aqui recapitular o que a gente viu até agora. Lá no Antigo Testamento a gente diz que a fé ela leva à manifestação da justiça e nesse sentido a gente entende também que é a preservação à vida. Essa tríade fé, justiça e vida, vida, fé, justiça, justiça, fé, vida, qualquer caminho que você pegar seria, né, essa concentração pela qual o pecado veio para destruir completamente. E sem utilizar a palavra pecado, o Antigo Testamento veio apresentando assim caminhos ou ações que vão destruir essa questão da fé, da justiça e da vida. A idolatria, a incredulidade, a apostasia, a injustiça e até a própria morte. E engraçado que foi com o conceito de morte, né, ou seja, Cristo morrendo na cruz, deu sentido assim para a galera pensar assim, ele morreu, né? Como diz o teólogo, né? Deus está morto. Mas foi com a morte de Cristo que a gente percebeu que o pecado, o salário do pecado é a morte, então assim, o pecado conduziu Cristo à morte, então o pecado matou. Parou por ali? Não. O que a gente tem? Na crucificação, a morte, ela revelou o quê? A missão de Cristo. Ao mesmo tempo, a crucificação mostrou-nos uma outra doutrina, que é a questão da expiação, de como que Cristo sendo pregado, o seu sangue derramado, vai expiar os pecados de todo mundo. Então, dali a gente tem essa compreensão também litúrgica, também sacrificial. E depois a gente tem a noção de que a morte de Cristo, essa palavrinha ela é teológica, viu? Satisfez, ou seja, cumpriu os requisitos da justiça de Deus, que é o início do processo de justificação. Ele foi considerado
limpo, digno, perfeito para se sacrificar e ser oferecido a Deus. Diante disso, nós temos agora o que? A doutrina da ressurreição. E a doutrina da ressurreição, ela vem o quê? Ela vem também cumprir com a finalidade da lei. Jesus Cristo é o teleios, né? Porque o fim da lei é Cristo, ou seja, porque a finalidade da lei foi apontar Cristo. A ressurreição também nos garantiu que toda a criação há de ser trazida debaixo de Cristo para a sua redenção integral. Efésios 1, 9 e 10 fala justamente isso, porque importa que todas as coisas sejam trazidas debaixo dele, convergidas nele. Né? Então daí o termo anacefaloses. E depois a promessa enorme da vida eterna, né? Zoe union, vida eterna. Tem vários conceitos para a vida, bio, zoe, mas quando a gente tem esse adjetivo eterno, então ele fala assim, peraí, veja bem o que vai caracterizar aqui na vida cristã. O contrário de baixo é alto. O contrário de morrer é nascer. Então, não é viver. Viver é viver. Na fé em Cristo, você vai continuar vivendo. Obviamente que um corpo glorificado, outras compreensões, que não é nesse caso aqui. Então, a vida e obra de Jesus Cristo possibilitou o entendimento exatamente acerca desse conceito que ele inaugura. Zoe a union, a vida eterna. Então, veja bem que nesse vídeo aqui, nesse slide, eu começo dizendo que o pecado. O que aconteceu com o pecado? Com a vinda de Cristo, propriamente, ele desaparece. Jesus Cristo trouxe o quê? O conceito da cruz e ressurreição em sua vida, revelando-nos essa possibilidade de derrota do pecado. E aí, quando a gente traz para hoje, a gente tem que fazer essa ligação automática. A vida e obra de Jesus, compreendidas na sua missão, crucificação e na efetivação da sua ressurreição, a possibilidade de vitória sobre o pecado. E nisso, todo aquele que crê em Cristo acaba sendo o quê? Participante dessa obra de redenção. Daí vem o porquê Cristo, né, direcionar para essas realidades. Que realidade? A igreja. Vejam bem que eu vou falar aqui, ó, o evangelho. Veja bem, pessoal, que evangelho, se você entender como sendo a Bíblia, você está fazendo uma comparação com a lei, o escrito. Mas mais que o escrito, eu trouxe uma figura aqui, né, para tentar lembrar aqui, ó, que é assim, eu não conheço o Antigo Testamento, também não conheço a Bíblia, não conheço o Novo Testamento. Mas você conhece Jesus Cristo, que morreu por você e ressuscitou. Essas duas doutrinas sintetizam a vida e obra de Cristo. Daí, eu estou usando aí o megafone no sentido de proclamar, no sentido de entender que a vida e obra de Cristo é suficiente para essas realidades. Igreja, Evangelho e Reino. Então essa tríade leva a gente para essa compreensão da vida e obra de Jesus. Assim sendo, estamos chegando aí ao final, então algumas considerações. Primeiramente é que o Novo Testamento, ele trouxe sim algo de novo, mas ele dá continuidade ao que o Antigo Testamento falou sobre o pecado. E essa, vamos dizer assim, novidade é que o pecado é possível de ser vencido, o pecado é perigoso porque ele desalinha e tenta tirar as criaturas direcionadas ao seu Criador, arruinando, trazendo falhas sobre cada um deles e principalmente promovendo a ruptura do relacionamento com Deus. O conceito de pecado é
como eu acabei de falar, sobre o relacionamento rompido. E lembrar aqui, né, que Cristo faz com que já não haja mais essa interrupção. Pelo contrário, agora temos livre acesso ao Pai. Também que o pecado contra o próximo é semelhante ao pecar contra Deus e também a sua lei. Isso porque Jesus Cristo, né, tem revelado e tem considerado assim que não tem como a gente dizer que ama a Deus se não amar o próximo. Isso, pessoal, é chamado de reciprocidade, mutualidade e, em alguns casos, alguns momentos, a gente chama de futuridade. E por quê? Porque no sentido teológico da redenção de Cristo, significa assim, eu e o próximo. Então, você não tem como falar de futuro se você não considerar o próximo. Não existe futuro sem o próximo. Né? Então, o amor a Deus imediatamente significa o amor ao próximo. E por fim, vamos dizer aí que a vida e obra de Cristo demonstra a vitória sobre o pecado. Então, essas são as lições que a gente tem para dizer sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que se opõe a qualquer ação que venha revelar a vida e obra de Jesus. Então, o pecado reina aonde Cristo não é conhecido. O pecado tem ação aonde Cristo não é conhecido. Então, hoje, a tarefa do pecado é enfraquecer e não fazer conhecida a vida e obra de Jesus Cristo. Então, veja bem que às vezes nós ficamos pegando em certas tipologias, né, de pecado, mas a gente não atenta que o pecado ele tem 1000 maneiras de bloquear as pessoas de proclamarem Cristo, a sua vida, a sua obra, e que ele é o antídoto, né, ele é o remédio para vencer o pecado. E daí, né, a gente falar de uma justiça salvífica. Assim sendo, pessoal, quero agradecer vocês por mais um vídeo. Esse vídeo ficou bem longo, mas faz parte. Talvez eu até divida em 2. Eu vou dividir em 2, tá? Tá gravado aqui, então estou dividindo o vídeo em 2 e até a próxima. Yeah.